Vamos iniciar então a aula hoje, tá? Então vamos seguindo como se fala direitinho. Hoje é a continuação da aula de aurícula, tá? Relembrando que, por exemplo, a sedação e tonificação na aurícula, a nossa família é uma das raras que tem. Então tem. Ah, mas como que eu coloco? Tem que colocar agulha, tá? Agulha, aquela agulha, como se fala, de acupuntura na mão, né, a Curio, porque a gente usa o aplicador, porque o aplicador você consegue principalmente regular a profundidade, né, a profundidade de até 2 milímetros para cartilagem, para não machucar a cartilagem, né. Daí a gente gira uma vez sentido horário, que é o polegar para frente, espera, a gente vai colocar durante 30 minutos, e a cada 5 minutos a gente vira a agulha uma vez, tá? Assim como tonificar e sedar. Isso aqui é muito importante para vocês entenderem que isso daí, como se fala, é uma forma que a gente que se utiliza, por exemplo, para você não precisar colocar eletroestimulação. Mas, claro, você tem a técnica de eletroestimulação. A partir do momento que você faz a técnica de eletroestimulação, você faz uma vez tonificar ou uma vez sedar e liga o aparelho e deixa lá rodando 30 minutos, tá? É assim que funciona, tá bom? Lembrando que, por exemplo, para colocar o aparelho, você tem que colocar um algodãozinho em volta da agulha, certo? Tem que colocar, como se fala, um esparadrapo para segurar a agulha, para não mexer. Daí você coloca o jacaré naquela agulhinha, tá? Só para vocês entenderem como funciona. O que a gente vai ter que sentir quando passa energia? Queimação na orelha, de dentro para fora, calor na orelha, como se fosse a gente brincando fala que a pessoa está falando mal, fica pulsando, fica como se fosse bombeando, né, aquele ponto. Às vezes pode sentir dor de cabeça ou dormência e queimação no corpo todo, calor no corpo todo. Todas essas sensações, quando você tira a agulha, ela tem que passar, tá? Daí as pessoas que têm muita sensação, daí a gente diminui o tempo de agulhamento, tá? Se não sentiu nada, o ponto tá errado, tá? Tem que sentir alguma coisa, entendeu? Não pode passar de 10 pontos da agulha. Isso aqui é meio controverso, você pode colocar até uns 12, porque senão o cérebro não sabe o que está fazendo. Não pode passar muito, entendeu? Não pode passar muito, porque senão daí você está confundindo o cérebro e ele não vai saber o que fazer. Então não adianta você colocar 30 agulhas na orelha. Tem algumas famílias que falam que pode colocar, mas o que eu estou falando para você foi testado na faculdade. Então tudo que eu estou te contando hoje para vocês utilizarem foi testado no dia a dia, foi testado em pesquisa. Então não é coisa de livro, não é experiência de um profissional só. Então, tudo isso, por exemplo, vocês têm que levar em consideração. Nós utilizamos 89 pontos. Espera um pouquinho. Deixa eu ver. Tá. A gente utiliza 89 pontos, que são pontos alvos. Como assim pontos alvos, professor? Não é um ponto específico. Por exemplo, a acupuntura de Longier, ela fala assim, não, o ponto é aquele, é naquele local. Não, a acupuntura chinesa, ela fala que, por exemplo, não existe um local específico, existe uma região específica, por isso que são chamados pontos-alvos, tá? Por quê? Porque naquela região, o ponto, a orelha, ela é muito pequena, então, o ponto pode caminhar para um lado, pode caminhar para o outro, mas é sempre naquela região. Então, você tem uma região específica para você entender, para você entender como funciona, tá? Daí a gente fala, por exemplo, vamos supor, você utilizou a aplicação na orelha com agulha, tá? Então, eu coloquei a agulha sistêmica, tá? Não a agulha que você leva para casa, que é aquela agulha que tem uma bolinha em cima que você coloca o esparadrapo. Essa agulha é agulha sistêmica mesmo, que nem na foto à direita.
Eu coloquei a agulha lá, então eu coloquei e fiz a sessão. Então, uma sessão, certo? Daí você tirou a agulha, esse negócio. Então, por exemplo, a gente considera, por exemplo, 3 vezes na semana, 3 sessões, tá? Uh, 12 até 12, né? Se você utilizar, por exemplo, 3 vezes na semana, são quatro semanas, a gente considera 12 aplicações uma série. Se você fizer 2 vezes por semana, são 8 aplicações, daí você considera uma série, tá? É assim que funciona. De 2 a 3 aplicações por semana, tá? Pode fazer. Se você fizer, por exemplo, mesclar, você pode colocar 1 vez por semana a aplicação dessa forma e o resto no corpo durante a semana, tá? Você pode estudar a forma que você quer mesclar isso. É porque normalmente, vamos supor, se você está escolhendo fazer a aplicação na orelha dessa forma, é porque a pessoa não pode tirar a roupa. Então você está fazendo, por exemplo, numa igreja, você está fazendo em algum local que, por exemplo, a pessoa não pode ficar pelada, então você faz na orelha dela. Então, nesse sentido, por exemplo, você vai fazer como se fosse no corpo dela, tá? Mulher grávida, a gente usa semente, né? Na maioria das vezes, por exemplo, vamos supor que ela está com dor lombar. Você coloca uma agulha na dor lombar, certo? A agulha que ela leva para casa, e o restante você usa semente, tá? Então, tô com dor de cabeça. Daí você vai colocar na região da dor de cabeça, evitando sempre colocar agulha, como se fala, não colocando agulha, por exemplo, nos órgãos, né? Como o fígado, estômago, rim, tá entendendo? Nos órgãos é complicado, então na maioria das vezes não use, tá? E a técnica de laser você usa de 4 a 12 joules. Lembrando que a semente, né? Deixa eu ver se ele fala aqui, a gente já passa para. Tá, aqui, ó. Lembrando que a agulha, a gente, por exemplo, pode utilizar agulha. A agulha é que normalmente se utiliza no hospital, tá? Semente, se você for usar semente para colocar na pessoa, pode usar. Prefira semente com esparadrapo, tá? Em vez de. Só se a pessoa tiver alergia, né? Mas se ela não tiver alergia, use o esparadrapo porque ele dificilmente cai. Use, por exemplo, a tintura de beijoim, porque ele vai ser, como se fala, ele vai ser um antisséptico, além de ser um antisséptico, ele é uma cola. Daí vai colar, vai ajudar a colar ou o esparadrapo, ou se você quiser usar o micropor, tá? A semente, para funcionar, lembre-se disso. A pessoa tem que, no mínimo, 3 vezes por dia, apertar aquela semente, cada semente de 30 a 50 vezes. Senão, é efeito placebo, porque é muito alto o risco de dar placebo, tá? Com semente. Agulha não, porque você está fincando no nervo, né? Na inervadura. Então, ele vai funcionar, porque qualquer mexida que a pessoa faça, até dormindo, vai estar estimulando a inervadura, tá? Lembrando que qualquer um dos dois métodos, depois de 7 dias, não funciona mais aquele ponto na orelha. Como assim? O ponto, meu mestre falava, o ponto cansa. Por isso que a gente não coloca semente e agulha nas duas orelhas ao mesmo tempo. Por quê? Porque se você colocar ao mesmo tempo, você vai ter que ter uma semana sem estar fazendo agulhamento ou semente nas duas orelhas. Então, daí não funciona o tratamento, entendeu? Porque no mínimo você tem que fazer 7 dias em cada orelha, né? Para você manter o tratamento, tá? Então, a gente sempre coloca numa orelha e depois na outra. Qual orelha começar? Não tem muito disso, viu? Não tem, como se fala, não teve diferença em pesquisas, tá? Porque normalmente a gente fala, comece pelo lado esquerdo no homem, ou lado direito pela mulher. Não existe isso como como chama? Uma. Ai, meu pai, não existe isso como uma solução que teve algum impacto, como se fala, no tratamento, tá? Isso daí é só para vocês entenderem. Eu posso usar esfera de metal, de prata, de ouro?
indiferente de ser de prata, de ouro ou até cristal, vai funcionar da mesma forma que semente, tá? Só o cristal a gente não aconselha colocar, por quê? Porque entre o cristal e a agulha, vocês usem a agulha, tá? Porque o cristal, ele, se você olhar a foto do cristal no microscópico, ele é sextavado, mesmo sendo arredondado, bonitinho, você olha lá, ele é como se fala, ele é pontiagudo. Então, o que acontece? É a mesma coisa, por exemplo, você usa a agulha, tá? E o cristal, por exemplo, no sentido, vai fazer a mesma lesão. Então, entre cristal e agulha, pelo menos você está pensando corretamente o nervo. E o cristal, como ele está por cima da pele, ele pode caminhar, né? Ele pode não gerar o mesmo estímulo, tá? Então, prefira sempre a agulha ao invés de cristal, tá? Ah, Cláudio, e o imã, esse negócio? Olha, o imã a gente usa para outra técnica. Como assim? Se a gente tem que, por exemplo, colocar a agulha de um lado e coloca o lima do outro lado para que a agulha fique, como se fala, estimulando, tá? Mas como ele é caro e não vai gerar um significado muito grande no seu tratamento, faz da forma que a gente está falando, ou usa a semente ou usa a agulha, tá? Prefira sempre sementes esterilizadas, tá? Hoje está muito barato, né? Você comprar cartelinha de semente, você pode comprar no AliExpress, vários lugares, entendeu? Elas custam mais barato. Então, prefira sempre, por exemplo, a agulha, semente esterilizada, fica mais fácil para você, né? Ela já está pronta, né? Já está na cartelinha, já pronta esse negócio. Mas, se você quiser produzir elas em casa, você pode comprar aquele molde, né? Colocar sementes em cima, colocar o esparadrapo e cortar, tá? Não tem problema. Agora, por exemplo, a gente tem, como se fala, a parte de diagnóstico, tá? Diagnóstico, normalmente a gente verifica pela cor branca ou pálida para insuficiência, verde, como se fosse a cor de veia, estagnação de sangue, síndrome de frio, local sente dor normalmente, vermelho, vermelho escuro, né? Parecendo um vaso sanguíneo, síndrome de Kent, início de doença. O amarelo, ele é úmido, né? Sofre edema naquela parte daquela região que está afetada. Articulação inchada, água, todo esse negócio. Normalmente, amarelo também é doença crônica, né? Assim como verde, né? Pálido também pode ser por uma fraqueza, tá? O vermelho normalmente é doença, início de doença acontece, tá? Cinza escuro já é uma doença crônica avançada, tá? E não pode ter um milho, né? Como se fosse um nozinho, uma bolinha, tá? Principalmente se você aperta ele dói, tá? Às vezes ele pode estar escuro, ou às vezes não, tá? Mas isso é indicação, como se fala, de alguma coisa que está errada naquela região e ele tem que procurar investigar mais, pode ser até tumor. Tá? Aqui eu vou repetir um pouquinho, eu não vou entrar profundamente, é só para vocês entenderem, relembrarem cada local, tá? O hélix são 8 pontos, a força escafoide 10 pontos, o anti-hélix 16 pontos, o tragus 8, o antitracus 9, a fossa triangular 7 e a concha 21 e o lobe 10, tá? O hélix é toda essa parte aqui de fora, tá? Em cima da orelha, ele vem até aqui embaixo, na raiz do lobe. Então, aqui a gente vai dividir em três, né? Três partes, como a gente tinha falado. Aqui a região a primeira, a segunda, a terceira região, né? Daí aqui na frente a gente é o quarto e na frente desse pedaço aqui é o quinto, tá? Então é diafragma, reto, ânus, ureter, genitália externa, tá? Um zoomzão para vocês verem. Aqui para a gente saber onde que é, a gente corta sempre ao meio aqui, tá?
O 6, você dobra a orelha, ele vai ficar aqui um ápice. Daí ele fica em cima desse ápice, o 6. Logo abaixo, no meio, fica o 7. E nesse canto que a gente corta aqui nessa parte da orelha, no meio é o 8. Tá? 6 é o urgent, que é pressão alta e. Como chama? Febre, né? O 7 é gripe. E o Ganyan, que é o 8, né? Todo problema de fígado, né? Gan é fígado, né? O Yang do fígado. Vocês relembraram, né? Esse pedaço lá do Helix, né, pessoal? Vocês estão ouvindo direitinho, né? Pessoal, depois vocês não vão falar que eu não falei. Pessoal, estão ouvindo? Então, beleza. Qualquer dúvida, como se fala, vocês falem, tá? Agora a gente vai entrar na fossa escafoide. A fossa escafoide, ela fica, aqui tá o hélix, né? Ela fica por baixo dessa região aqui, ó, certo? Mas tem aqui tem uma raiz, tá? Que vocês têm que entender. Aqui, ó, é o número 7. Então, logo aqui dentro fica 1. Lembra que eu cortei aqui para achar o Gan e Yang bem aqui nessa região? Então, na metade, na frente, fica o 3. Logo aqui embaixo, o 2, tá? Entre esse corte e o corte aqui na raiz, na metade fica o número 4, tá? Então a gente já começa pelo dedos, que é o 1. Aqui é como se fosse, se você olhar, é uma mão indo com o braço para trás, tá? Aqui já é o 5, já é o ombro, só para vocês verem. Então o 1 é o dedos, o 2 é o pulso, o 3 chama fenxé, é vento, né? Xue como chama? Ai, meu pai. Ai, a tradução agora me fugiu. Mas o que acontece? O 3 é ponto para alergia, qualquer tipo de alergia, tá? Normalmente a gente usa também combinação com ganyan, né? Que é bem aqui, né? Que é porque a alergia é fígado, né? Fora o ponto de fígado que a gente usa, todo esse negócio, tá? O 4 é cotovelo, o 5 é ombro. O 6 que a gente vai ver agora é a articulação do ombro, o 7 é clavícula, daí a gente vai ver o 8 que é o tiroide, o 9 é nefrite e o 10 é axila, tá? Então, aqui, ó, a gente vai fazer o corte, como se fala, aqui é a raiz, essa é a raiz do hélix, tá? Então a gente coloca num, no outro, aqui embaixo já começa o 6. Aqui é no final, como se fala, no final do ouvido. Aqui é no meio do ouvido, aqui no final do buraco do ouvido, tá? Daí você tem o 6, aqui na metade dos dois aqui você tem o 9. Lembra da que eu falei, por exemplo, aqui da raiz, ó? A raiz segue por aqui, ó. Então na frente do 9 já é o 10. Entre este de baixo, que é o final, a gente cortando na raiz aqui, na metade, na frente, na raiz é o 8, e na frente desse é o 7, tá? Então é o ombro, articulação do ombro, osso da clavícula, tiroide 1, nefrite, que é o 9, e axila, tá? Agora a gente vai ver o anti-hélix, tá?
O anti-hélix, ele vem na frente, aquilo lá que a gente estava falando, né? Ele segue toda essa parte aqui. Ó, a gente faz um corte aqui assim, ó, tá vendo? Que ele fica assim, meu desenho aqui fica difícil, deixa eu arrumar aqui. A gente faz um corte aqui, e aqui dentro a gente faz essa bolinha aqui assim, né? Daí a gente corta, ops, a gente corta aqui, ó, isso. Daí aqui a gente coloca é o 1, aqui é o 2, aqui no meio é o 3, aqui no meio é o 4 e aqui no meio é o 5. Aqui a gente corta, por exemplo, em mais duas vezes, né? O 8, ele fica aqui dentro, tá, gente? Aqui é a região dele, mas ele fica por trás daqui do hélix, tá? O 7 aqui no meio e o 6. Como a gente cortou aqui, a gente vai fazer um corte em V. Aqui é a região do 9, aqui é a região do 10, tá? E bem nessa linha, aqui no meio é o 13, tá? Depois a gente vai ver o 11, tá? Então aqui é como se fosse um pé, tá? Aqui é o dedo do pé, 1, o 2 é o calcanhar, o 3 é o tornozelo, o 4 é o joelho, o 5 já é a articulação do fêmur, tá? O 6 é o glúteo, o 7 é nervo ciático lombar. Pessoal, vocês estão enxergando direito, pessoal? Pessoal? Sim, professor. Bom dia. Sim. Então tá. Amanda, assim, quem que não está enxergando tem que sair e tentar entrar de novo, tá? Porque pode ser que seja o local seu, tá? Pode ser a internet sua, esse negócio. Se todo mundo está olhando é porque está funcionando, tá? Vou tentar. Não, tá. Vamos lá. O 8 é nervo simpático, tá? Nervo simpático é uma das partes muito importantes para a gente, né? Assim como o córtex, esse negócio, o nervo simpático, parasimpático, entendeu? É um dos pontos importantes também. O 9 é o cóccix sacro, tá? O 10 é lombar. O 11 é o tórax, certo? O 13 é barriga, o 12 a gente vai ver mais para baixo, tá? Que é cervical, depois vem o 14 que é o peito, o 15 que é tireoide 2 e o 16 que é pescoço, tá? Aqui ele é ampliado, né? Aqui é a parte de baixo para vocês entenderem. Lembra que na raiz do SF8 que a gente acabou de ver? Ele é na raiz aqui, ó. Isso aqui é a fossa escafoide, tá? Daí a gente tem o 16 e o 15, tá? O 16 é pescoço e o 15 é tireoide 2, tá? Aqui o 15 não tem como você colocar, porque ele fica bem aqui na pontinha, né? Então você coloca por trás, né? Você coloca a agulha ou a semente por trás, para estar facilitando, como se fala, ele fixado, tá? Agora o tracos, a orelhinha da parte da frente, tá?
Aqui o Tracos, ele é simples, né? Você faz um corte na raiz dele, outro corte na raiz na ponta, né? Para você saber. Daí você vai ver a parte mais alta, você faz um corte, daí você já separou, por exemplo, tudo. Então você já sabe que, por exemplo, aqui na ponta é o número 1, aqui é na raiz, aqui é a raiz dele, para vocês lembrarem, né? Então aqui é o número 3, por trás fica o número 2, entendeu? Logo em cima já vem o 4 e logo em cima já vem o 7. Embaixo a mesma coisa. Lá vem o 5 e logo embaixo já vem o 6, tá? Então aqui é muito simples você fazerem um corte, né, no Tracos para você entender. Então o T1 é suprarrenal, é outro ponto importante, né? O 2 é nariz interno, o 3 é nariz externo, o 4 é sede, o 5 é fome, o 6 é pressão alta, um ponto específico, né? Assim como o ápice do ouvido, né? O 7 é ouvido externo e o 8 é garganta, tá? O 8 é por trás, tá? Assim como o número 2. O 2 e o 8, ele é por baixo, né? Por isso que aparece o triângulo, porque ele não é na parte de cima aqui, né? Ele é na parte de trás, tá? Da orelha, certo? Alguma dúvida, pessoal? Falem, tá? Não espera não, tá? Aqui é o zoom para vocês terem uma ideia, tá? Lembrando dos cortes, né? Os cortes assim, entendeu? Agora é a orelhinha de trás, tá? É o antitracos. Aqui eu sempre coloco, o triângulo é sempre no desenho que significa a parte de dentro, tá? Beleza, esse é o antitracos. Aqui é a orelhinha de cima, essa é a orelhinha de trás. A gente faz na raiz dele um corte, certo? Daí a gente divide ele em 3, tá? Então a gente já tem, como se fala, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, porque vamos ver, aqui, ó. Isso é um corte, aqui é um, aqui é outro. Beleza. Nesse primeiro a gente faz mais 2 cortes, né, para ter 2 lugares, tá? Daí aqui, ó, o 1 é o ápice, tá? O 2 é aqui bem colado, o 3 é aqui, e o 4 também é colado, como se fala na raiz dele, entendeu? A bolinha é sempre na parte de cima, e o triângulo, o que acontece? Por exemplo, o 8 é aqui na metade, tá? Da segunda parte, ele é por dentro. Assim como o número 9, ó, ele é aqui por dentro. O número 1, 5, 6 e 7, ele fica no ápice, nas pontas aqui, né? Ele fica aqui nas pontas, né? Como não tem como colocar agulha ou colocar semente na ponta porque vai cair, você coloca por dentro, por isso que eu coloquei triângulo, tá? Então, o 1 é o córtex cerebral, o 2 é dor de cabeça frontal, o 3 é dor de cabeça temporal, lateral, né? O 4 é nuca, tá? O 5 é cérebro, o 6 é cerebelo, o 7 é tronco cerebral, tá? O 8, ele é hipófise cerebral e o 9 é testículos, tá? Alguma dúvida da colocação? Certo? Isso aqui é importante, porque é a nossa família que tem esses pontos. Os outros pontos é até parecido com outras famílias, mas esses pontos principais, assim, por exemplo, do antitracos, o tracos, alguns pontinhos que a gente tem, como se fala, são exclusivos da nossa família, tá? Aqui é a foto para vocês verem, né, geral. Agora a gente vai ver a fossa triangular. Também esse daqui, alguns pontos são nossa família. Então a gente faz assim, a gente corta em 2, corta no meio, tá? A
Esse aqui é o número 1, o número 2, o número 6 fica aqui no meio, número 7 aqui embaixo, número 3 aqui em cima, número 4 aqui no meio e número 5 aqui, tá? O número 1 é o ponto coringa, que chama xamã, né? Porta da vida. Normalmente, qualquer tratamento a gente se põe ele, né? O 2 é pelve. O 3 é específico para pressão alta também. O 4 é útero. O 5 é genital interno. O 6 é asma e tosse. E o 7 é intestino preso. Entendeu? É bem simples. Viu? Agora a gente entra na concha. A concha é toda essa parte de dentro aqui. Tem 21 pontos, é o local que tem maior quantidade de pontos. Beleza, pessoal. Agora a gente entrou na concha. Vamos fazer aqui embaixo, aqui é a raiz do hélix, só para vocês entenderem, certo? Logo abaixo da raiz do hélix, a gente, no começo do buraco do ouvido, a gente corta, né? Corta em 2. Daí vai ter 1, 2 e 3 já. Na frente aqui da raiz do hélix é o 4. Aqui em cima, na parte superior da concha, a gente corta em 2, entendeu? Na parte de cima, a gente já divide em 5 pedaços, né? E embaixo mais 4, tá? A gente divide 1, 2, 3, né? Tendo 4 locais. Lembrando que o 8, ele fica atrás aqui, né? Assim como o 19. Ele fica atrás aqui, tá? Beleza. O 13, ele fica nessa região, a gente faz um triângulo, né? Ele fica bem na parede. O 12, ele fica bem aqui no meio. E o 14 aqui no meio, tá? Lembra que aqui a gente fez um corte aqui em cima, na ponta do buraco do ouvido, em cima do buraco do ouvido. Aqui a gente vai fazer outro corte no final do buraco do ouvido. No meio, outro corte, certo? Pra gente ter demarcado, tá? Então, no centro da concha vai ser o 9, logo em cima vai ser o 10 e logo embaixo o outro 10. Na frente vai ser o 11, tá? Vamos lá. O número 1 é boca, daí vai descendo, como se fala, pela parte gástrica, né? O 2 é esôfago, o 3 é cardia, o 4 é estômago, daí sobe para o 5, que é duodeno, daí o 6 é intestino delgado, o 7 é apêndice e o outro, o 8 é intestino grosso, certo? O 9, que é aqui no centro da concha, é o coração. O 10 o 10 de cima é pulmão 1 e o 10 de baixo é pulmão 2. Tá? O 11 na frente é traqueia, certo? O 12, que ele fica nessa região do triângulo, ele é baço. Na parte de cima fica o fígado e na frente, entre o fígado e o estômago, o pâncreas. Daí ele já sobe aqui para ser a vesícula biliar, o 15. O 16 é o rim, o 17 é o ureter, o 18 é a bexiga e o 19 é próstata, tá? Agora, Cláudio, como que conta o triplo aquecedor? Tá vendo aqui, ó, a gente faz um corte nessa região. Na região bem aqui fica o 21 e bem na região nesse corte fica o 20, tá? O 20 é o triplo aquecedor e o 21 é endócrino, tá? Tem alguma dúvida da concha, pessoal? Não é complicado de encontrar a concha. É só um pouquinho de manha mesmo e prática. Eu acho que é mais difícil a fossa escafoide, né, do que a própria concha. Porque é simples, né, achar pela região, né?
Aqui um zoomzão para vocês verem. A parte de baixo também. Agora a gente entra no lobby, que é a orelhinha ali baixo, né? A parte do onde põe o brinco, né? Aqui a gente vai fazer um corte no lobby, na raiz dele, tá? A gente vai dividir em dois. Embaixo mais dois pedaços. Beleza. Daí é fácil você mexer, né? Aqui é o primeiro pedaço, o segundo, aqui no meio o terceiro. Agora aqui é o 4, bem aqui no meio é o 5. Na raiz aqui, ó, é o 6 e logo aqui é o 7. Aqui no meio é o 8. Lembra que tem esse pedaço dessa curvatura. Na frente da curvatura é o 9 e atrás dela é o 10, tá? Então aqui você já encontrou todos os pontos. O 1 é dente, o 2 é língua, o 3 é maxilar, o 4 é para depressão, o 5 é olho 1, o 6 é rosto, o 7 é ouvido e o 8º é tonsila. O 9 é olho 2 e o 10 é olho 3, tá? Então aqui a gente fecha. Para você ver que, por exemplo, é muito difícil, por exemplo, fazer, como se fala, um buraco na orelha. Em teoria, você teria que fazer o buraco aqui, né? Daí fica difícil, fica feio, né? Então tomem cuidado, como se fala, porque é muito complicado, entendeu? E a pessoa que usa alargador, ela perde a orelha inteira, né? Para os pontos que tem lá. Pode gerar vários. Vamos lá. Lúcia não. Só um segundinho, gente. Espera um pouquinho. A Lúcia entrou? Sim, demorei, mas consegui. É que tá como iPhone, né? Não tá como. Você não colocou. Eu não consegui configurar direito porque eu estava perdendo a aula. O computador travava, não entrava. Precisei pegar no telefone. Não, tudo bem. Então, pessoal, aqui, como se fala, é pesquisa do hospital. Como funciona? Normalmente eles falam que doença aguda, ele coloca agulha e crônica semente, mas na prática eles colocam agulha, tá? Porque semente, se a pessoa não apertar, não funciona, tá? Para fazer o tratamento só pela aurícula, tem que fazer duas vezes por semana no mínimo, né? Que nem no corpo, né? E 5 semanas no mínimo conta uma série, tá? De 4 a 5 semanas conta uma série, depende da quantidade de vezes por semana que você coloca. Daí você descansa uma semana, tá? Aqui, o meu mestre colocava mulher direito primeiro, homem esquerdo, mas não tem diferença pelas pesquisas. Mulher grávida usa semente, isso é verdade. Só como quando tiver um local de dor, daí você coloca uma agulha, tá? Mas lembrando que órgão e víscera você não põe, por exemplo, agulha. Senão pode gerar algum problema. Não tem pesquisa que fala que gere problema, mas para evitar, tá? Então, só para vocês entenderem como funcionam as pesquisas na universidade, ela faz o quê? Ela testa em 30 mil pessoas durante 2 anos. Se tiver acima de 85% a 90%, ela implementa em todos os hospitais, tá? É assim que funciona. Agora a gente vai entrar com as resoluções do hospital, tá? Eu vou dar, por exemplo, para vocês uns 10 minutos
para tomar um café e ir no banheiro, tá? Então, agora é como se fala 10h25, mais ou menos. 10h35 a gente volta, tá? Do, do café, para vocês poderem ir no banheiro e tal. 10h35 a gente volta. Vamos continuar, pessoal. Agora vocês vão ver as resoluções. Como assim resoluções, Cláudio? A faculdade ela fez pesquisa, né? A área de fisioterapia da faculdade fez pesquisas para estar fazendo as resoluções. Como assim? Tem a resolução de como se fala, está aplicando as técnicas da auriculoterapia. Então, por exemplo, sistema digestivo, vômito, enjoo. Daí você tem o xamã, estômago, nervo simpático, córtex, esôfago. Tudo isso, você fazendo isso, vai estar solucionando esse tipo de problema. Gastrite, estômago, fígado, nervo simpático, xamã e duodeno. Úlcera do estômago ou do duodeno, xamã, nervo simpático, estômago, baço, pulmão 1, córtex e duodeno. Ele serve para os dois, tá? Colite aguda ou colite crônica, xamã, nervo simpático, intestino delgado, intestino grosso, nervo optical, que é nuca, tá? Soluço, arroto, xamã, córtex, diafragma. É muito legal, porque aplicando isso funciona, tá? Pancreatite crônica. O que é a pancreatite crônica? Aquela que a pessoa não tem febre, tá? Isso normalmente acontece quando a pessoa é mais... Quando ela tem febre, ela é aguda, daí tem que fazer cirurgia, tá? Normalmente a crônica, a pessoa tem idade, ela não tem febre e ela tem isso há muitos anos, tá? Então você pode ajudar nesse sentido. Xamã, nervo simpático, pâncreas e endócrino, tá? Tirador de pedra na vesícula biliar e dor de infecção na vesícula biliar. Lembrando o que acontece, quando a pessoa tem inflamação na vesícula, tem que fazer cirurgia. Isso aí é quando a pessoa, por exemplo, também é mais velha ou está com a dor, você pode fazer isso daí, mas normalmente, por exemplo, é feito por cirurgia, tá? Xamã, nervo simpático, endócrino, fígado, vesícula biliar e pâncreas, entendeu? Intestino preso, intestino grosso, reto, ponto intestino preso. Se idoso acima de 60 anos, usamos semente. Você tem que estar avaliando, tá? Por quê? Por causa, como se fala, se a pessoa está mexendo a agulha, a semente ou mexendo a agulha, entendeu? Se não tiver, como chama, mexendo a agulha, não vai funcionar, tá? Xamã, nervo simpático, endócrino, fígado, bexiga, pâncreas, o intestino preso, intestino grosso, reto, ponto intestino preso, tá? Sistema respiratório, todo problema em tosse, asma, bronquite, etc. A gente usa traqueia, nervo simpático, pulmão, né? Suprarrenal, córtex, endócrino e nuca. Sistema circulatório, insuficiência de sangue, tonificar o sangue. A gente usa coração, baço, rim e estômago. Hemorragia interna, plaquetas baixas, hemorragia, bateu, ficou roxo. A gente usa diafragma, suprarrenal, nervo simpático e baço. Pressão alta, coração, xamã, córtex e pressão alta. Lembrando que pressão alta, a gente tem 2 pontos, tem inclusive os 6 aqui. A gente usa todos os pontos, tá? Pressão baixa, a mesma coisa, coração, suprarrenal, córtex, nervo simpático, tá? Palpitação, ataque cardíaco, xamã, coração, intestino delgado, nervo simpático, córtex. Infarto miocárdio, não é que a pessoa vai tá tendo um infarto que você vai fazer. A pessoa já teve o infarto miocárdio, então você vai colocar para estar ajudando, né? Coração, rim, endócrino, suprarrenal, nervo simpático. Sistema dos nervos, dor de cabeça frontal,
xamã, córtex, nuca e testa, certo? Dor de cabeça lateral, xamã, dor de cabeça lateral, nuca e córtex. Dor de cabeça no trigêmeos, xamã, rosto, nuca, maxilar, ouvido. Insônia, xamã, coração, rim, nuca. Excesso de sonhos, xamã, coração, rim, nuca e triplo aquecedor. Derrame facial. Por exemplo, pegou friagem, está com o movimento normal do corpo, mas o rosto está paralisado. Rosto, olho, boca, nuca e córtex. Nervo ciático, lombar, nervo ciático, rim, xamã, suprarrenal. Sequela de convulsão cerebral, cérebro, nuca, rim, córtex, xamã e testa. Epilepsia, córtex, nuca, endócrino, cérebro. Coração e xamã, tá? De dia, você pode usar, que é considerado Yang, né? Você usa também o B62, VC15, CS5, VG8, VG20, VG14. Se é de noite, é IN. Você usa também R6, VC15, VC5, VG8, VG20 e VG14. Tem que fazer 2 vezes por semana, 5 semanas, uma série. Descansa uma semana, 4, 5 séries, tá? Depressão. A gente usa o coração, córtex, nuca, estômago, suprarrenal e rim. Esquizofrenia, agulha, hipófise, córtex, cérebro, nuca, xamã, coração e rim. Suor anormal. Você usa P1, endócrino, nervo simpático, suprarrenal e nuca. Paralisia infantil, até 6 meses descoberto, tá? Você tem que xamã, endócrino, suprarrenal, córtex, nuca e a parte local que está afetada, tá? Você usa agulha. Agora a gente usa sistema urinário e genitário, tá? Urina presa, rim, bexiga, nervo simpático, córtex, genitário externo. Urina solta, enurese, notúria, né? Rim, bexiga, córtex, cérebro, xamã. Cistite, você vai usar rim, bexiga, nervo simpático, suprarrenal e nuca. Nefrite, rim, bexiga, nervo simpático, suprarrenal, xamã e triplo aquecedor. Dor de cálculo renal. Lembrando assim, cálculo renal, a pessoa tem que ir para o hospital porque vai ter muita dor. Normalmente a gente usa isso quando a pessoa está muito longe do hospital e daí você usa isso para estar ajudando, tá? Rim, uretra, bexiga, córtex, suprarrenal. Problema masculino, né, da área genital, impotência, ejaculação precoce, ejaculação noturna. Você usa genitália externa e genitália interna, córtex, xamã, endócrino. Problema de feminino, né? Você usa o cérebro, endócrino, córtex, rim, útero e fígado. Dor de cólica menstrual, a gente usa agulha, nervo simpático, endócrino, rim e útero. Regular menstruação, útero, endócrino, rim e barriga. Menstruação que não vem, útero, endócrino, fígado e rim. Hemorragia uterina, muito fluxo, você usa agulha, né? Você vai usar agulha, útero, cérebro, endócrino, fígado, rim, baço, pulmão 1. Daí você usa moxa no VG20 para estar ajudando. Tontura, a gente pode usar agulha, né? Ouvido líquido no ouvido, né? Tontura, rim, a gente usa rim, fígado, xamã, nuca e ouvido. Labirintite, a gente usa cerebelo, xamã, córtex, nuca, rim e ouvido. Psicológico, se a pessoa tem tontura, né? No psicológico, viagem, fica enjoado, tonto, xamã, ouvido, estômago e nuca. Zumbido, você pode usar semente ou agulha, tá? Nuca, ouvido, rim e fígado. Fraqueza de ouvido, você vai usar ouvido, nuca, rim, suprarrenal. Infecção do ouvido, médio, nenê, sente maior, né? Nenê quando você usa semente e quando maior você usa agulha, tá? Rim, ouvido, nuca, endócrino.
Sinusite, você vai usar P1, testa, nariz, suprarrenal. Renite alérgica, suprarrenal, nariz, testa, P1, endócrino e Fanchi, tá? Língua presa, gagueira, coração, córtex, xamã, rim e língua. Todo problema ocular, olho 1, olho 2, olho 3, fígado, rim e agulha. Você usa com agulha. Colesterol alto, você usa agulha. Intestino delgado, triplo aquecedor e fígado. Diabetes, você usa, faz pâncreas, fígado, rins. Você pode usar semente, né? Mas pode melhor agulha caso a pessoa não aperte, tá? Levantar a glicemia, nervo simpático, suprarrenal, rim, córtex. Abaixar a glicemia, xamã, endócrino. Hepatite crônica, você usa semente, fígado, nervo simpático, baço, vesícula biliar, endócrino, ganha. Tirar a dor de articulação. Então, qualquer tipo de dor de articulação, problema dos ossos ou perô local, a gente usa agulha, tá? Então, você vai achar o local onde está a dor, vai colocar ele, né? Por exemplo, o pé, tornozelo, todo esse negócio. E a mais você vai colocar xamã, córtex, suprarrenal e nuca. Quando tem tendinite, é a mesma coisa, né? O dor muscular. Você vai achar o local onde dói, colocar nervo simpático e baço. Hemorroida, você vai colocar agulha, reto, intestino grosso, córtex suprarrenal e baço. Lembrando que hemorroida é uma queda, né? Então você tem que fazer também tonificação, né, do VG20, toda a parte do corpo, entendeu? Com moxa, entendeu? Tratar o baço, né, porque é queda de órgão, né? Beleza. Então aqui eu passei para vocês todos os pontos e os tratamentos que a gente faz com a parte do hospital de tratamento de acupuntura. Vocês não perguntam nada? Alguma dúvida, pessoal? Professor, na 57, hemorroida, hemorroida é um prolapso, não é isso? Isso. Aí a gente vai tratar o prolapso com o baço, né? Que é o. Sim, tem que tratar, fazer moxa. Tá bom, então. Era isso que eu estava querendo entender. Obrigada. Que na próxima aula vocês vão ter já diagnóstico e já vai começar depois, terminando o diagnóstico, tem a parte do meridiano do pé, tudo. Daí lá vocês vão ver também como se fala a parte do baço, todas essas coisas, tá? Quando eu passei para vocês o baço, eu também passei, por exemplo, a técnica, como se fala, vocês têm que usar moxa, toda essa parte, tá? Como tem gente, por exemplo, tem a aula que vem, eu vou ver se a gente faz a parte prática, né? Daí eu já vejo com a Joyce toda essa parte. Deixa eu perguntar. A parte do material eu passei para vocês, como se fala, o manual do aluno, tá? E passei algumas coisas na aula passada para vocês estarem comprando para fazer a parte prática, tá? O professor, a quantidade, porque o material mais caro é a do mocha, né? A gente compra. Qual a quantidade mínima que a gente pode comprar? Porque ficou caro. O que que você fala? O material do mocha. Da moxa? Da mocha. Espera só um pouquinho só, deixa eu pegar aqui.
Aqui é o manual do aluno, certo, gente? Certo. Vamos lá. Você é folgada, Nina. Oi? Ah, não, é minha gata que passou em frente ao computador. Não, tá. Então, ó, para parte da aurícula, tá? Então, normalmente a gente usa, como se fala, a gente usa esse aplicador, a gente usa, como se fala, a, a pinça, né? Daí vocês podem comprar, como se fala, essa agulha aqui, levar a sementinha e esse, como se fala, que é o palito de, como se fala, o palito como se, de unha de aço inox, Ah, a de espátula, é isso. tá? Esse aqui é tintura de bejuim, entendeu? Se vocês quiserem, vocês compram. Se não quiser, como se fala depois, vocês compram, entendeu? É só para vocês terem aqui, entendeu? Em farmácia de manipulação tem, professor. Essa tintura eu não achei. Normalmente você compra isso como se fala, não precisa, na farmácia de manipulação eles vão fazer errado, compra pronto, tá? Ah, tá. Entendeu? Vou tentar achar na Drogazil. Para ventosa, para aula de Isso, ventosa. é a ventosa que é cara. Não, você pode comprar um copo só e um aplicador, tá? Se você quiser praticar lá, entendeu? Pode comprar, como se fala, como se fala, pinça, se quiser. Mas assim, a parte, como se fala, com fogo, a Joyce vai demonstrar para vocês lá, tá? Então, é mais, por exemplo, um aplicador, né, e um copinho de plástico vocês podem ter, entendeu? Lanceta não precisa, entendeu? Essa parte não precisa, como se fala, só se vocês quiserem praticar a parte de arrasto da ventosa. Daí vocês podem levar um potinho e um creme, tá? Um gel, né, para passar. Eu não precisa dessas agulhas aí, não sei, é caneta, não lembro o nome. Não, isso aqui é o furador, né? O aplicador, como ela Isso. não precisa. Assim. Esse para aula prática não precisa. Não, entendeu? Que é Tá. para fazer sangria, né? Uhum. A moxa, você pode levar, como se fala, um bastão de moxa, mas vocês têm que levar um pouquinho de lã para a Joyce fazer a demonstração lá, para fazer a demonstração da moxa, como se fala, como se diz? Na cama do dragão, né? Para vocês, tá? E aqui é do arrasto. Oi? Eu não achei essa lã. Vende na internet, né? Entendeu? Eu achei naquele site lá no MTC, mas é caro. Só vende de bastante. Aí você me vende um pouco, então. Tá. Então, a gente podia ver. A gente fazer uma cooperativa, então. Eles vendem 100 gramas. A gente vê isso depois. Eles vendem 100 gramas, esse negócio. A moxa, como se fala, para vocês terem lá para mostrar para vocês, tá? E o eletro não precisa comprar, ela vai mostrar lá, como se fala, com o equipamento da própria clínica, né? Eu aconselho, por exemplo, para vocês terem, como se fala, em casa, vocês fazerem em casa, comprem esse, entendeu? Que é mais barato. Esse aqui é mais caro, não acha mais desses daqui, esse é bem mais caro, 608 é muito caro. Mas assim, se você tiver clínica, esse negócio não vai ter muita escapatória. Ou é esse, o 608, ou é um outro que lançaram no mercado também. Custa na faixa de R$ 1.800, esse negócio. Esse daqui é mais barato, entendeu? Você vai pagar na faixa de uns R$ 400, mas você usa ele, por exemplo, no dia a dia, né? Legal. Obrigada, professor. Nada. Então, daquele montão de material, só precisa de basicamente 4, é isso?
Como assim, um montão de material? O senhor passou esse monte de material aqui pra gente. Eu entendi que da Aurico vai usar praticamente tudo. Aí, então, da ventosa, é um copo só da ventosa e o aplicador. Isso. Para vocês Ah, isso. E como vocês se fosse uma pistolinha, né? Isso. E daí, para moxa, é uma moxa e um pouco de lã. Só. Isso. Para poder. Tá, beleza. Eu entendi. O bastão vocês vão praticar, certo? Se terem um bastão, vocês vão praticar lá, como faz a moxa, tá? A lã é para a Joyce demonstrar para vocês a cama do dragão, tá? Esse aplicador vocês não precisam comprar, ela tem lá e ela mostra para vocês como que é, tá? Beleza, porque é bastante coisa e nem tudo eu achei no site. Então, profesor, es la mocha y las LAN, es eso, la mocha y las LAN, lo que hay que comprar. Não entendi. Você compra um bastão de mocha só. Un bastón de mocha. E um pouco de lã. Mas vocês podem comprar em conjunto para a Joyce mostrar lá, entendeu? Vocês compram. Y la ventosa hay que comprarla. La ventosa. A ventosa você pode comprar, como se fala. Você pode ter um conjunto para você, certo? Que você usa, mas você pode comprar um copo e uma coisa. Lá na Natural Med vende o conjunto. Um copo de quê? Um copo. É o que eu não entendi. Eu comprei um conjunto com 10 copos de acrílico. Ah, é a ventosa com um conjunto com 10 copos? Isso. Eu comprei com 10 copos. E o aplicador já vem junto. O aplicador vem junto? Quanto saiu isso? R$300. Ah, tá. Depois você me fala o site. Na Natural Med tem lá, tá? Esse daqui, Okay, se você quiser comprar um só para você praticar, você pode comprar um e uma bomba, mas assim, às vezes você compra. A ventosa se usa bastante, então compensa você comprar um conjunto. Daí você lá na Natural Med tem o conjunto lá, entendeu? De 10, 12 copos, você pode comprar lá, entendeu? Entendi. Então, é bastão de la mocha e las láminas. Tá bom. E isso que falou? Entendeu? Oi. Falando em ventosa, assim, nos tratamentos, a gente participa. Tipo, eu não escutei direito. Não se escuta nada. Todo tratamento a gente usa muito ventosa? Não. O que acontece? Depende do tratamento que vocês vão usar. Por exemplo, na Natural Med, está vendendo, como se fala, de 10, 14, 17 copos. Tem lá o da Hansol 17 copos e eu tenho o da 19. O valor compensa, viu? Entendeu? Lá. Só que assim, o conjunto de ventosa lá, para vocês, ele é... Como se fala? É pro resto da vida, né? Esses copos, né? Vocês vão comprar, para vocês, pro resto da vida, né? Então... É investimento, né? Eu ganhei o meu conjunto de ventosa, por exemplo, quando eu tinha 14 anos, 13 anos de idade. Existe até hoje. Eu tenho até hoje ele. Entendeu? Então... É que assim, eu fiquei preocupada pelo preço, comprar uma coisa que depois vai ficar obsoleto, ou eu não vou usar muito. Não, o que acontece? Depende da técnica que você vai fazer, você usa a ventosa, entendeu? Mas é uma coisa que você nunca perde, entendeu? Obrigada. Entendeu? Que nem, por exemplo, abafador. Tem um abafador de aço inox, certo? Tem esse daqui, ó. Certo? Tem esse daqui. Compensa você comprar um, entendeu? Porque ele dura. O de madeira não compensa.
tem um que é tipo um tubinho, que você coloca esse dentro do tubinho. Também pode. Para você apagar a lâmpada, porque você não pode molhar ela, né? Se você molhar, por exemplo, o bastão de ventosa, entendeu? Ficar molhando muito, ele pode pegar fungo, entendeu? Entendi. Então, mas você tem que apagar. E ele tem uma temperatura alta, né? Tem 40, 45 graus. O de madeira normalmente racha, né? Eu tenho lá de madeira lá na clínica, ele racha. Mas eu comprei o de aço inox, ele apaga e não vai, nunca vai pro resto da vida, né? Todos esses aparelhos aqui que eu mostrei aqui para vocês, isso daqui é pro resto da vida que você compra. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Mas eso redondo, ¿qué cosa es? ¿Cómo es el nombre de ese aparelho? Qual redondo? Eso que você mostrou aí primeiro, que señaló en amarelo. Esse daqui que você fala? No, ese no, el otro. Esse daqui? El otro. No, el otro. Esse? El que está. No, el otro. Esse? Esse aqui? No, profesor. No, profesor, es de medio. Esa cosa que tiene una cosa vermelha ahí. Esse daqui que você fala? Peraí. Esse daqui, ó. Peraí. Oh, meu Deus do céu. Só um segundinho. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Deixa eu arrumar aqui. Espera um pouquinho. Deixa eu abrir. Esse daqui? Ese mismo, Esse ese. daqui é para pagar, Eso. é para pagar essa mocha aqui, ó. Ah, eso hay que comprarlo. Você tem esse daqui, você comprar, esse aqui é no AliExpress, né, que você compra. Lá na Natural Med, eu acho que tem, como se fala, apagador, que é tipo, deixa eu dar uma olhada aqui. Ele tem tipo um apagador, como se fala, ele é um bastão, né? Ele é tipo um tubo, né? Deixa eu ver aqui. Mas eso hay que comprarlo agora para la aula práctica ou não? Não, Foi não para precisa. frente. Não precisa, quando você precisa. Isso aí não é caro. Esse daí que eu mostrei na foto custa acho que uns R$40 lá. Só que é pro resto da vida, você tá entendendo? Todo esse material é por resto da vida. Esse daí é. Entendi. Abafador, o de alumínio que você coloca dentro dele lá para apagar é R$23. Lá, o abafador de mocha lá na Natural Med. Entendeu? Entendi. Ele serve para você. O que acontece? Esse da Natural Med serve inclusive para você levar, né? Você leva. Mas esse da Natural Med eu não tenho. Eu tenho esse daí que você viu na foto, que eu comprei no AliExpress. Entendeu? Esse daqui ó, eu mandei lá o abafador de mocha lá no grupo para vocês verem. Entendeu? Entendi. Esse daqui é na faixa 120, mais ou menos. Isso aí você coloca esse bastão aqui, ó. Você coloca aqui dentro para você colocar. Daí você pode encostar isso daqui na pessoa que não queima, entendeu? Entendi. Entendeu? Então, só a ventosa com os 10 copos e o aplicador. Isso. Isso, tá bom. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que agora já deu uma esclarecida. Eu estava preocupada em comprar coisa a mais e não usar. Mas agora deu uma ideia, mais ou menos, que a gente vai comprar. Por exemplo, o que eu normalmente falo para vocês, esse negócio, por exemplo, isso daqui, se vocês olharem aqui, ó, esse daqui é a mocha coreana. Isso daqui eu falo para vocês não comprarem, porque, por exemplo, a gente dificilmente usa muito devagar e custam uns R$900, certo?
porque só tem uma pessoa que fabrica isso daqui aqui no Brasil e custa nessa faixa de uns 900, R$ 1.000, entendeu? A gente tem lá na clínica, entendeu? Vocês podem até pedir para a Joyce mostrar, entendeu? E por isso que esse aqui usa lã, esse aqui também usa lã e esse daqui usa lã para estar fazendo. Esse aqui já é bastão e esse aqui também é bastão, que a gente tem lá na clínica, eu mostro para vocês. É tudo para facilitar o seu dia a dia de aplicação, entendeu? Entendi. Mais alguma dúvida de material, pessoal? Pessoal? Agora ficou claro, não vai sair com aquela lista enorme comprando tudo. Não, você vai comprar como se fala de acordo com o que você vai usar. Vamos supor, não tenho condições agora de comprar. Não tem importância, a Joyce vai demonstrar lá o laser. Por exemplo, o laser, vocês não vão comprar o laser. Custa R$ 20.000 um laser, R$ 14.000 um laser. Então, a Joyce vai demonstrar lá para vocês, você tá entendendo como faz, entendeu? E para comprar, depois eu vou passar a matéria para vocês, tudo direitinho. Ela vai mostrar a prática. O laser, na realidade, eu falo até o jeito que você tem que comprar o laser, porque o laser, se você for no ouvido do pessoal lá da venda, você vai estar ferrado. Você tem que comprar, você precisa ter duas canetas específicas. Uma caneta pequena de laser infra e o vermelho, e um cluster vermelho e infra. Para quê? Para você fazer a acupuntura normal. Mas eu quero usar estética. Daí você vai comprando os clusters de estética, você tá entendendo? Para você usar. Mas daí você pode comprar com o tempo, entendeu? Mas assim, para usar no seu dia a dia, você só usa o cluster que é para, vamos supor, para grandes áreas, né? O cluster vermelho e o infra, e a caneta que é pontual, que é o vermelho e infra. É só esses dois, você tá entendendo? Então, é a vantagem que você usa. Mas para que eu uso o laser? Para várias coisas, inclusive para, vamos supor, a pessoa tem ferida de diabetes na perna, esse negócio, você vai usar o laser. Estou aproveitando o laser, eu tenho uma amiga que ela trabalha, ela é fisioterapeuta, e ela usa também a ozônio, professor. Eu acho interessante até o trabalho dela. Então, o ozônio, ele dói. Tá? O ozônio, ele dói, porque você vai ter que aplicar com injeção o ozônio. Entendeu? Eu acho que não compensa, entendeu? O ozônio. Entendeu? É uma técnica, o ozônio, por exemplo, só que o ozônio, você vai ter que injetar esse ozônio ou colocar o ozônio, por exemplo, para dentro de alguma forma, você está entendendo? A ozonioterapia, ela dói. Entendeu? E dói bastante, viu? Não dói pouco, entendeu? Dependendo de como você faz, a técnica, ele dói bastante. Sim, o ozônio daí ele coloca para dentro. Então, por exemplo, tem formas que o pessoal coloca pelo ânus, o ozônio na pessoa. Outro, ele coloca realmente o ozônio, por exemplo, vamos supor, no joelho. Ele vai aplicar no joelho como se fala, com agulha. Tipo uma infiltração medicamentosa, né? Isso, mas dói, entendeu? Então, o ozônio é difícil. Entendeu? Ela tem bastante clientela de academia, professores que têm muita fissura, rompimento de tendão. Então, a acupuntura, o laser, ele resolve e não tem tanta dor. É que é moda, né? É que é moda. É moda. Você tá entendendo? É moda? É moda, porque, por exemplo, o próprio ozônio não tem comprovação científica, como se fala de universidade, esse negócio. Estão fazendo as pesquisas, né? Você tá entendendo? Mas, assim, a acupuntura tem pesquisa, entendeu? É diferente, entendeu? Exatamente, então, como é moda. Porque muita gente fala, o efeito é melhor, a terapia é melhor, barará. Então... Não é. Você tá entendendo? Não é a mesma... não tem nada a ver, tá? Às vezes a acupuntura vai resolver mais do que o próprio ozônio. Porque o ozônio, ele não... você vai fazer a terapia, esse negócio, a acupuntura, ela vê causa, né?
Então, você vai tratar fora a dor da pessoa naquela região, você vai tratar a causa do problema da pessoa. Então, esse problema vai demorar para voltar. Já o ozônio, ele não vai tratar a causa, ele é uma coisa pontual. É que nem o pessoal inventou o dry needle. O dry needle, ele machuca o nervo. Foi um fisioterapeuta que pegou técnica de acupuntura e colocou como dry needle para estar fazendo a pessoa. Tanto que o plano de saúde cobra mais caro o dry needle que a própria acupuntura. E o dry needle, ele pode lesar a pessoa. Ele pode lesar, ele pode machucar o nervo, daí leva 10 anos para a pessoa recuperar aquele nervo de novo ou nunca recuperar. Entendeu? É uma técnica de acupuntura que a pessoa pegou da técnica de acupuntura e não sabe usar. Porque todo curso que eu olho lá no Dry Needle, a pessoa não sabe usar. Ainda de usar uma técnica meio estranha, ainda não sabe usar. Não sabe usar. Não sabe usar, entendeu? Não sabe usar. E a pessoa pode gerar lesão. Entendeu? Pode machucar o nervo e nunca mais voltar. Entendeu? Obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver aqui. Tranquilo, agora estudar. Cláudio, você poderia me indicar novamente, por favor, o link da aula que você gravou passada, por gentileza? Então, a aula passada, como se ela deu problema, eu só tenho um pedaço dela, eu não consegui gravar. Não tem problema, esse pedaço já ajuda. Entendeu? Porque essa aula eu consegui gravar, porque tem o menino que ele está trabalhando, o Márcio, eu acho, e essa aula a gente não deu problema aqui, eu consegui gravar, certo? Tô achando que quando eu coloco na televisão aqui, eu não usei o HDMI, né? Eu usei uma replicação via Wi-Fi, então deu problema, certo? Na aula passada. Esse hoje não deu problema, entendeu? Na gravação. Tá gravando, inclusive. Mas a aula passada deu problema. Entendeu? Deu problema. Tá? Mas, pessoal, beleza. O que acontece? Como o Márcio, como só tá trabalhando esse negócio, ele não tem como participar, eu não vou passar hoje a aula de ventosa e moxa. Quando tiver a próxima aula, como se fala que a gente for fazer, eu vou ver o tamanho da aula e vai ser um pouco mais demorada a aula, tá? Então eu passo a aula, como se fala, de diagnóstico, a primeira aula de diagnóstico, e eu já passo já reservem o dia, que, por exemplo, vai ser um pouco comprido aquele dia, tá? Porque daí eu já faço a aula de moxa e ventosa, a teoria, entendeu? A Joyce vai passar na prática para vocês lá, na aula prática, como que faz, entendeu? O laser também. A aula de laser e a aula, como se fala, para estar ajudando a encurtar as últimas aulas, porque a aula normalmente de ventosa, moxa, estética, laser, tudo isso fica, por exemplo, na aula 23 e 24. Então, por exemplo, para estar reduzindo as últimas aulas com o tamanho da matéria, eu dou ela, como se fala, essa parte de picado junto com outra matéria, tá? Então, tá bom, pessoal. Então, qualquer dúvida, pessoal, me chama, tá? Hoje não tem, como se fala, provinha, nada, entendeu? E a Joyce vai aplicar, vai mostrar na aula prática, na próxima aula, se ela estiver bem. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. O apalpador da aurícula, procura lá na Cigana, nessas lojas de materiais, como se fala, de unha, se tem como se fala, o palito de unha de aço inox. Ele é barato, deve custar no máximo até R$6, R$7, e é aquilo lá que vocês vão usar. Se vocês comprarem, por exemplo, numa loja, ele vai ser ou móvel ou vai ter cabo de plástico, esse negócio daí não vai funcionar, tá entendendo? Não pode mover, ele tem que ser ou um arame grosso, tá entendendo? Só que daí você tem que lixar a ponta do arame, entendeu? Tem que ser uma coisa de metal que você tem que segurar para fazer a condução
elétrica do seu corpo para da pessoa, tá entendendo? Para funcionar. Professor, eu tenho, porque eu tenho também esse palito, eu achei ele meio pontiagudo, é assim mesmo? Do que você fala? Palito, eu achei ele meio pontiagudo, assim, sabe? Tipo palito de dente, que tem a pontinha. Lixa? Lixa? Faz uma lixadinha? Lixa ele, entendeu? Tem que estar arredonda ele, a ponta dele, entendeu? Lixa ele. Passa numa pedra, ele tem que estar a ponta arredondada, você tá entendendo? Isso daí é mais para você só encostar na orelha, entendeu? Tá. Pode ser também. Eu fiz instrumentação cirúrgica, né? Eu tenho algumas pinças. Pode ser pinças também? Não. De instrumentação cirúrgica, por exemplo, do dentista, tem aquele que tem uma ponta. Do dentista, só que é muito caro. Esse do dentista que tem uma bolinha na ponta, ele é reto, é que nem um palito mesmo. E ele tem uma bolinha na ponta, ele é o ideal. Só que o que acontece? Ele custa, acho que uns R$100. Você tá entendendo? Eu tenho material. O material é igual para todo mundo. Sabe o que acontece? Os caras, por exemplo, é um material cirúrgico, eles colocam uns 300 conto. Não sei se, por exemplo, tem uma liga diferente, certo? Mas normalmente, por exemplo, é igual esse palito que a gente compra numa cigana, certo? Se não for de alumínio, se for de aço inox, né? E o cara tem uma ponta de uma bolinha, certo? Só que quando você coloca escrito como material cirúrgico, o cara cobra, como se fala, 100 vezes mais o valor, você tá entendendo? Tá. Eu tenho um palitinho também que é extrator de cravo. Eu vou lixar aquela pontinha e ele vai funcionar como material. Tem que estar lixada a ponta, assim. O pessoal compra normalmente na cigana, como custa R$4, R$5, ele simplesmente lixa a ponta, deixa ela arredondada, você tá entendendo? Não importa, é porque ele vai como se fosse um lápis, né? Você pode lixar bem aquilo lá até, como se fala, ficar meio redondinho, porque o que importa é o contato, né? Tá bom, então. Obrigada. Eu não sei porque... Eu comprei esse aplicador com a bolinha, então eu posso levar esse, né? Se ele mexe, não. Não, fixo. Se ele é fixo, sim. Entendeu? Se ele é fixo, se ele for, como se fala, todinho de metal, sim. Cláudio, você poderia repetir, fazendo um favor? Você comentou que a Joyce ia fazer uma demonstração e a cachorra latiu aqui. Ela vai fazer a demonstração de todo o material lá, de moxa, ventosa, de laser. Tá. Entendeu? Tá bom. Era isso, então. Beleza. Tá. Mais alguma dúvida, pessoal? Leiam o manual do aluno, tá? Direitinho, porque lá tem todos os dados que a gente faz do dia a dia nosso, esse negócio, inclusive, como se fala, a parte de certificação, tudo, tá? Vocês, por exemplo, a matéria para a prova, vocês tá lá também no material do aluno? Deixa eu dar uma olhada aqui. Prova final, né? Quase eu esquecendo. E o trabalho, vocês já estão fazendo? Deixa eu ver aqui. Ainda não comecei, não. A gente tem que escolher um tema, como é que é? No material do aluno tá lá, ó. O trabalho é individual, você escolhe o tema, daí você tem a capa, a apresentação, o índice, introdução, medicina, como que você vai fazer na medicina ocidental, como que é feito, né, aquela doença, por exemplo, dor nas costas, como que a medicina ocidental trata, depois medicina chinesa, como a medicina chinesa trata, daí os pontos, daí você tem que colocar a foto, por que está usando aquele pronto, a definição, a conclusão e a bibliografia. Esse é o trabalho, tá? A parte, como se fala da prova, eu vou pegar aqui, como se fala para vocês, eu já passo para vocês ainda hoje e amanhã, como se fala a parte da prova, tá? Entendeu? Cláudio, mais ou menos quantas aulas a gente ainda tem? Vocês têm, acho que vocês estão hoje é 20, deixa eu ver qual que é. Hoje é 20. Tem mais 4 aulas. 22, 23, 24. 5, né? 4. E a gente tem que entregar o trabalho durante ainda essas 4 aulas ou você vai dar um período para a gente concluir?
Não, você tem até no máximo, hoje é mês 3, se contar 4 aulas, até agosto, mais ou menos. Vocês têm que entregar. Eu vou passar a data para vocês. Fechou. Tá? Eu vou passar a matéria da prova para vocês também, a prova final. E aqui, ó, no material do aluno, eu vou colocar aqui para vocês. Vou fazer uma explicação. No material, como se fala, da prova, eu vou passar para vocês também como o trabalho, alguns exemplos para vocês, como vocês vão fazer, como assim? Vocês escolhem um tema. Só não escolhem tema genérico, pelo amor de Deus. Como assim? Que nem dor nas costas, que eu falei. A dor nas costas é as costas inteiras. Vai da cervical, meio das costas, a torácica e a lombar. Então, você vai ter que falar, por exemplo, praticamente 3 TCCs. Você está entendendo? Então, escolha alguma coisa. Dor de cabeça. Então, escolha. Dor de cabeça frontal. Tendinite. Beleza. Tendinite aonde? Porque tendinite você pode ter no corpo todo. Certo? Tendinite do pulso. Beleza, tendinite no pulso. Escolha um tema específico, num local específico, uma coisa específica. Não faça uma coisa genérica, porque senão o seu trabalho vai ser monstruoso. Você está entendendo? E vai ser cobrado monstruosamente, entendeu? Porque você está pegando uma coisa genérica, tá? Faça uma coisa específica. Oi? Pode contar que foi assim. Então, eu vou colocar acupuntura no auxílio do tratamento da ansiedade, ou eu posso colocar acupuntura como benefício da saúde mental? Não, olha, saúde mental é muita coisa. Tem esquizofrenia, tem ansiedade, tem depressão. Então, eu posso colocar, então, acupuntura no auxílio do tratamento da ansiedade? Pode, é específico. Senão, se você colocar doença mental é tudo. Cuidado com as palavras, porque as palavras podem gerar tudo. Você está entendendo? Eu também pensei em benefício da acupuntura contra distúrbios ginecológicos. Também é genérico, né? Você tem que especificar, porque distúrbio ginecológico, a pessoa pode ter uma DST, pode ter, por exemplo, como se fala, o que mais? Pode ter, por exemplo, problema de tumor, uma série de coisas. Como a gente não tem o tratamento em vivo, a gente vai só colocar, eu posso colocar então como tipo, o uso da acupuntura no auxílio do tratamento da ansiedade, por exemplo. Então, vou generalizar. Ou da depressão, ou do estresse. Sim. Aí, como é tudo teórico, né, a gente só vai em cima da teoria só. Sim, você vai fazer o quê? Qual que é a mentalidade? Você vai escrever, por exemplo, auxílio da ansiedade. Beleza, você colocou o tema. Você vai fazer uma introdução, uma apresentação, daí você vai colocar assim: segundo a medicina tradicional, a ansiedade se origina por causa disso, e o tratamento normal, segundo como se fala a medicina ocidental, é dessa forma, que o médico pode aplicar, o profissional competente pode aplicar. Agora, daí você pula para o segundo parte. Segundo a medicina tradicional chinesa, a ansiedade é por causa disso. O tratamento envolve essa forma de tratamento. Os pontos são esses pontos e a descrição dos pontos com foto, esse negócio. Você pode usar, como se fala, pode usar a fitoterapia, chás, esse negócio para estar tratando. Daí você tem a conclusão e a bibliografia que você usou. Legal. Professor, uma dúvida disso. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, o trabalho é assim: introdução, apresentação, se tiver foto, conclusão e bibliografia. Só isso? Não, se tiver foto, não. Tem que ter foto. Tem que ter foto. A foto mas assim, aplicado, todo esse negócio, certo? Eu vou passar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui, só um segundo. É assim: introdução, apresentação, fotos, as conclusões e a bibliografia. É isso? Espera um pouquinho. Espera só um pouquinho, só. Só um segundo. Aguenta a mão, deixa eu achar aqui, espera um pouquinho. ¿Y dónde nosotros buscamos la bibliografía? ¿De qué lugar? ¿De cualquier lugar? ¿Online? Você vai buscar, né? Espera só um pouquinho. ¿De dónde?
de cualquier lugar. Deixa eu ver o que. Espera só um pouquinho. Tá, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui. Y ese trabajo, você no lo va a revisar antes ni nada. Es así, mandar lo que sea y zumba, ¿sí? Beleza. O você no lo va a revisar. Olha só. No va a tener una revisão, no va a ter... Olha só, pessoal. Olha só na tela. sei. Todo mundo tá olhando? Sim. Então, beleza. Aqui. Você vai escolher o tema, por exemplo, dor lombar, fazer o segundo a medicina tradicional, explicar como que é a definição, tudo direitinho, certo? O que ele vai ter a estrutura do trabalho? A capa com o título, o nome do aluno, CPF, o nome da escola, professor, apresentação, agradecimento, índice, introdução, medicina ocidental, descrevendo o problema e como com a solução desse problema. Medicina chinesa, descrevendo o problema com a solução de tratamento. Os pontos que vão usar, fotos, porque o ponto foi usado, definição, conclusão e bibliografia. Informar a solução e tratamento que deverá ser obtido, tá, tratado pelo médico, especialista na abordagem científica, certo? Onde que eu posso achar isso? Você pode usar o Google Acadêmico, Medline, Pedro Base de Dados, certo? E pode usar, como se fala, o tratamento que a gente passou aqui em aula, certo? Essa é a estrutura do trabalho, entendeu? Daí vocês vão fazer o trabalho, como se fala, no Word, entendeu? Daí vocês passam para a gente, como se fala, ver como se fala o trabalho também. Tomem cuidado com plágio, porque a faculdade, ela tem um sistema que ela vai buscar por plágio, tá? Tomem cuidado com isso, entendeu? Daí você passa para a gente vai estar, como se fala, ajudando, como se fala, vocês, por exemplo, falando, tá certo, tá indo na linha certa do trabalho, esse negócio, tá entendendo? Só que não vai passar na véspera, tá? Na véspera ninguém vai olhar nada, entendeu? Passa com antecedência, entendeu? Direitinho, entendeu? Todo esse negócio. Lembre-se que a estrutura do trabalho é aqui. Cláudio, como que eu faço? O ABNT é simples, tá? O ABNT é simples. Como? Você vai usar, como chama? A estrutura, por exemplo, de título... Oi? Arial 12. Isso, entendeu? 12. Não precisa, como se fala, fazer toda a parte de ABNT, inclusive tabulação, esse negócio. Não precisa. O trabalho, como se fala, tem que ser fluido para vocês, entendeu? Para não ter problema, tá? E depois eu passo o lugar que vocês vão estar enviando o trabalho, tá? Mas o trabalho se manda em quê? Em PDF? Ou em quê? Ou em Word? Em que se manda? Você vai mandar nos dois, PDF e Word. PDF e em quê? No Word. E em Word. E em Word. PDF e em Word. Eu lo voy a mandar para quem? Para você? Não, eu vou te dar um formulário para você enviar. E quando vai dar esse formulário? Na próxima aula? Não, esse formulário eu vou te passar até agosto, esse formulário. Mas antes, vocês vão fazendo o texto, daí vocês vão falando com a gente para a gente ver se está certo, por exemplo, a estrutura do seu trabalho, no sentido como? Entendi. Você fez a estrutura certinha desse negócio, para não faltar nada, tá? Porque quando chegar lá, os professores que vão avaliar o seu trabalho, para vocês não repetirem no trabalho, né? Pelo amor de Deus, né? Mas deixa eu perguntar, esse trabalho, a gente vai fazendo, por exemplo, algo e vai enviando para você, algum Gmail, algum lugar, ou por WhatsApp? Não. Primeiro vocês iniciam o trabalho. Depois que você tiver iniciado o trabalho, você tiver quase terminado esse negócio, você estiver na linha, vamos supor, professor, vou fazer sobre esse título, não tem problema. Você fala o título para a gente, tudo, para a gente ver se você não está fazendo muito genérico.
Se você estiver fazendo Entendi. certo, se você estiver fazendo certo, você vai fazendo o trabalho. Quando você estiver, por exemplo, terminando o trabalho, você passa para a gente. Não tem muito que eu falar para você. Você tem que começar o trabalho. Você está entendendo? Ya. Y la introducción es de cuánto, la introducción es de cuánta párrafo por se querer. Por ejemplo, la introducción es pequeña o tiene que ser amplia. Yo Não, quiero saber cuántas palabras, cuántas cosas, não. la presentación, que la Trabalho, presentación es la presentación de noso, nome, CPF, esas cosas. não, Esa es la presentación. não. A capa do tipo tem o nome do aluno, CPF, nome da escola e professores. A apresentação que você vai colocar é uma apresentação simples. O porquê que você está fazendo o trabalho, esse negócio. Não precisa ser muito grande. O índice é um índice do trabalho inteiro. A introdução é você explicando sobre o tema, certo? Como assim sobre o tema? Ah, eu escolhi... La introducción es sobre el tema. Sobre o tema. Você vai falar assim, eu estou fazendo sobre o problema, como se fala de dor lombar, porque dor lombar tantas pessoas, esse negócio. Daí você entra na medicina ocidental. Daí, como assim medicina ocidental? A dor lombar, ela se origina por causa disso. Ela é por causa desses problemas que podem causar, tal. A solução dela é desse jeito. Daí você entra na medicina chinesa. Segundo a medicina chinesa, a dor lombar é por causa disso. Pode ser, o tratamento é feito dessa forma, entendeu? Daí você entra nos pontos usados. Daí os pontos que a gente utiliza são esses. Daí você coloca a foto, por que usa o ponto, tá entendendo? Dessa forma. A conclusão é a solução do problema é feito desse jeito, tá entendendo? Por quê? Porque, por exemplo, a dor lombar, por exemplo, se você fizer tendo, por exemplo, uma vida saudável, você vai fazer uma conclusão. E a bibliografia onde você buscou. Entendi. Professor, tem mínimo duas coisas. A capa, ela pode ser simples, em papel A4, ou tem que fazer uma capa dura? Não, você não vai imprimir nada. Eu vou mandar tudo online para a faculdade. Ah, tá. Então não precisa fazer capa dura, essas coisas. Não, você não vai imprimir nada. Você vai me dar em... No sé. Es todo online, Entendi. Em Word, PDF, o professor manda. Outra coisa, o mínimo desse trabalho tem um mínimo de folhas, páginas? Não, depende do conteúdo que você for colocar, entendeu? Você tem que fazer o trabalho. Uma coisa muito extensa, tipo assim, dá várias folhas. Ou então bem pouquinho, tipo, dá 10 páginas. Não, depende. Depende do que você for falar. Se você, por exemplo, se solucionar o problema, como se fala, e explicar corretamente como se fala o problema, não tem problema. Eu tenho aluno que, depende do trabalho do aluno, teve uma aluna que fez quase 100 páginas. Isso que eu ia falar. Não tem corte, depende do trabalho do aluno. Sim, você está entendendo? Perfeito. Teve uma aluna que fez 10 páginas e estava muito ruim o trabalho dela. Eu falei para ela refazer, você está entendendo? Teve aluno que, por exemplo, em 15 fez um trabalho bem feito. Depende do que ele for fazer, entendeu? Aqui, no mínimo, você colocar aqui, ó, por exemplo, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se você colocar uma página para 4, são 9 aqui. Para uma. Ai, eu não vejo nada. Certo? Uma para cada tema. Só que assim, por exemplo, ponto com foto, esse negócio, não vai uma página. Depende do que você for colocar, entendeu? Eu não tenho como te falar o número de páginas, entendeu? Aquilo que eu falei para você. Eu vi, por exemplo, o aluno fazendo, acho que foi 30 páginas, mais ou menos. Ela fez muito bem feito, você está entendendo? Já tive aluno que, por exemplo, foi um dos melhores trabalhos, deu quase 100 páginas dela, entendeu? Mas foi um trabalho muito bem elaborado. Mas depende de vocês, entendeu? Depende, por exemplo, do que vocês fizerem no seu dia a dia, tá? Esse é o trabalho individual. A prova tem dois pedaços, tá? Cadê aqui? Deus santo. A prova teórica, certo? Vai ser múltipla escolha, entendeu? A prova, por exemplo, tem essas matérias aqui,
certo? Dos 5 elementos, tal. É a apostila 4, 5 e 6, tá? E os pontos, como chama? Os pontos coringas, tá? Eu vou passar esse texto aqui para vocês, tá? Essa é uma parte da prova de múltipla escolha. Agora tem um estudo de caso que vocês têm que fazer. O estudo de caso, ele é simples. Como assim? Ele é assim. Ele vem um exemplo. Maria relata os seguintes problemas, como se fala de consulta. Eu estou com problema rinite alérgica, coriza, tal. Eu vou te dar, por exemplo, um texto com os sintomas da pessoa, certo? Daí o que você vai ter que fazer? A resposta é de acordo com 5 elementos. A primeira parte da história, você vai ter que colocar o quê? Coração, intestino delgado. Você vai colocar em cada um deles, por exemplo, os sintomas. Ansiedade, insônia, baço e pâncreas e estômago, inchaço nas mãos, colesterol alto. Metal, pulmão, intestino grosso, rinite, coriza. Você vai ter que colocar o órgão e víscera e cada sintoma dele, certo? Então, a primeira parte desse coisa é simples. Vocês só vão colocar o órgão e víscera de acordo com os 5 elementos e colocar, por exemplo, os sintomas que encaixam em cada 5 elementos. Beleza. A segunda parte, você vai falar, por exemplo, o fogo, que é o coração, você vai repetir o coração e intestino delgado. Eu tenho que sedar o coração, eu tenho que tonificar o coração. Essa segunda parte, a gente tem um padrão. Você lembra, né? Fogo a gente nunca tonifica. Coração tonifica. Exatamente. Então aqui é só para vocês colocarem o que vocês fariam em teoria nos 5 elementos, tá? O que vai dar maior ênfase nessas partes vai ser o quê? Você colocar os sintomas de acordo com 5 elementos. Isso é o que vai pesar na nota, tá? E claro, se você me colocar que vai tonificar o coração, você já tirou 0 aí, certo? Entendeu? Então é mais para saber a sua pensamento do que você vai fazer. Mas, profesor, deberíamos comenzar a practicar, después de una aula, deberíamos empezar a practicar ese tipo de preguntas y respuestas. La gente no está haciendo eso. Claro que tá. Eu te Porque falei o curso inteiro para você. O curso inteiro. O curso Mas inteiro. deberíamos ir practicando, así, para a la hora de la gente hacer un examen. Então, toda aula eu faço para você. Você fez 12 provas nisso. Professor, esse modelinho o senhor vai nos enviar? Vou. Não, eu vou mandar para você esse modelo para vocês, entendeu? Então, toda a parte, como se fala, insônia, colesterol alto, inchaço nas mãos, colesterol. Inclusive, na parte de diagnóstico, eu vou falar mais ainda para vocês. Vocês sempre estão tendo. Você está entendendo? Sempre vocês estão tendo. Entendeu? Não é desculpa. Entendeu? Todo dia vocês estão tendo. Então, tem que estudar. Você está entendendo? Eu vou passar isso daqui para vocês. Oi? No estudo do caso, então, a gente faz essas duas avaliações. Vai. Um é de múltipla escolha, com a matéria da apostila 4, 5 e 6, dos 5 elementos que vocês vêm fazendo desde a primeira aula que vocês estão tendo, certo? Que a teoria é simples, essa teoria, certo? Que é a teoria de pontos, teoria dos meridianos, tonificação, sedação e os pontos coringas, tá? Isso daqui é a prova, como se fala, que é de múltipla escolha. Daí a prova, como se fala, de estudo de caso, que vai ser essa parte, como se fala, vocês encaixarem os sintomas de acordo com os 5 elementos e falando quais são os órgãos e vísceras dos 5 elementos. Aqui, por exemplo, na segunda parte, é você falando quais são os órgãos e vísceras e falando se vai sedar ou tonificar, só isso. Então eu entendi. Quando dá o estudo de caso, eu vou ler lá, que eu passei. É como se o paciente tivesse feito uma queixa no meu consultório. Aí eu vou fazer o levantamento dos 5 elementos. Os 5 elementos, fogo faz isso, terra faz isso, tal. Aí, no segundo momento, eu pego esses 5 elementos e linko com as queixas do que está no estudo do caso. É isso?
Não, a primeira parte aqui, ó, a primeira parte da prova, você vai colocar, por exemplo, aqui todos os sintomas em todos os órgãos que é relacionado com esses sintomas. Isso é teoria. Isso. E falar qual que é o órgão e víscera, tá? É isso. A segunda parte, você vai colocar o órgão e víscera e falar se vai ser daltonificar ou regular. Ah, tá. Ah, então foi isso que eu falei, que eu vou linkar, tipo, ela reclamou, eu vou sedar o coração porque ela tá apresentando, sei lá. Não precisa nem falar nada. É só, você não precisa nem falar nada. É só falar, vou sedar o coração, vou regular o baço e pâncreas, eu vou tonificar o rim, vou sedar o fígado, certo? É isso. Essa segunda parte é só para saber o que vocês estão pensando, tá? Mas essa primeira parte é que é a mais importante. É onde vocês vão colocar cada sintoma no seu respectivo órgão e víscera. Essa parte é mais importante. É o teórico mesmo. É poner os sintomas de cada órgano y cada víscera. Isso. A independencia de lo que você dé. Não entendi. En dependencia del paciente, lo que tenga. Não, É isso? não, eu vou te passar como se fala um texto, né? Um texto, um problema de um paciente. Isso, eu vou te passar um texto aqui do problema do paciente. Daí você vai colocar isso aqui encaixado. Los sintomas. No sintoma, nos 5 elementos. En los 5 elementos. Y de ahí, después yo falo si voy a, ¿cómo es? A sedar o a hacer lo otro. Isso. Aqui nessa segunda parte você vai tonificar ou sedar. Ajá, tonificar o sedar. Ou ahí mismo. Isso. ¿O qué más? Tonificar, sedar ou regular. O regular. Tá até aqui, ó. ¿Y qué? Ya. ¿Y qué más? Ya eso. Isso. Todo con los 5 elementos. Sim. Entendí. 5 elementos. Más pase eso de cómo va a ser la prueba más o menos, pase eso. Eu vou passar. Puede pasar para la gente tener una visión, porque la gente está aquí, yo no tengo visión ninguna de nada. Vou passar para vocês isso daqui, tá? Eso mismo que tengo que hacer un trabajo, que hay que mandarlo, no sé ni por qué, no sé ni de dónde yo voy a sacar la bibliografía, voy a tener que ir para Google, voy a tener que ir para dónde, yo ni sé. Aqui, ó. Ni sé Ele fala, de la bibliografía. Aqui, ó. Você não tá lendo aqui? Aqui tem, ó. Base de busca. Você pode ir no Google Acadêmico, Medline, Pedro Database. Você pode pegar nos livros Maciossa. Entendeu? Tem vários lugares que você pode buscar. Ah, entendi. Nossa, lo quita tão rápido. Eu vou passar esse texto aqui para vocês, tá? Eu só vou arrumar ele um pouquinho e passo para vocês, tá? Tá bom. Vocês não... Deixa eu ver aqui. Acho que esse... Eu só vou dar uma lida. Pode colocarlo aí en WhatsApp, aí que a gente lo pega aí em WhatsApp. Não entendi. Legal, Cláudio, vai ajudar muito. Igual que a bibliografia. Nossa bússola, isso aí. Meu Deus do céu. Vocês, tá? Tá bom. Então tá bom, gente. Mais alguma dúvida? Bastante dúvida tem aí. Que mais que? Tem que estudar. Foi bom a gente ter tocado no assunto do TCC para a gente já ir se preparando. Obrigada aí pelas instruções. Não, tá. Eu só que lembre-se de uma coisa. Quando vocês fizerem, por exemplo, vão conversando com a gente, vão alinhando, tá? Cuidado com plágio, certo? Cuidado nos lugares que, por exemplo, teve aluno que contratou uma pessoa para fazer o TCC dele, daí cruzou com o TCC de outra pessoa, tá entendendo? A faculdade, ela acha isso. Você tá entendendo? Ela tem um programa que faz isso. Você tá entendendo? Ela tem um programa que faz isso. E eu tive, na nossa turma, eu tive 2 problemas que foi muito sério nesse sentido, porque os 2 fizeram, o trabalho, seria mais fácil, não teria problema se eles tivessem feito o trabalho junto do que eles fizeram separado, porque eles fizeram separado e a forma que eles escreveram o trabalho foi muito parecida. Então, a faculdade falou assim, não, ou eles pagaram para alguém fazer o trabalho e a mesma pessoa, ou eles plagiaram um do outro.
entendeu? Daí foi difícil. Eles tiveram que refazer o trabalho. Senão eles iam repetir. Entendeu? Mas tudo bem, pessoal. Eu vou passar aquele texto para vocês direitinho, tá? Entendeu? Daí, qualquer dúvida, vocês vão falando com a gente, tá? E no dia da aula prática, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já perguntam para a Joyce lá. Tá bom? Valeu, Cláudio. Amanda, o que a Amanda me perguntou? Amanda... por favor, só mais uma coisinha. Eu poderia te falar lá no PV, só para eu saber, até para nós reestudar também é bom, mandar de novo o link do seu... lá do YouTube, né, que você deixa as aulas armazenadas, por gentileza. Obrigada. Não, tá bom. Eu mando lá o link lá para vocês. Mas alguma dúvida, pessoal? No, eso, mandar el link del aula, el link para la gente si le faltó alguna cosa, pegarlo ahí. Não, por favor. Lá no... Quer ver? Tá, obrigada. Eu mando para vocês, como se fala lá, onde está, como se fala, a direção dos meridianos, todo esse negócio, a playlist, você fala, né? Tá. Mandei para vocês, tá? Qualquer coisa, vocês entrem em contato, tá, gente? Não deixa para a última hora, tá bom? Tá. El día del aula práctica, você não vai estar aí, que eu queria falar com você de esse mesmo trabalho individual, queria falar umas coisas. Você vai estar ou não? Não, quem vai estar lá na aula prática vai ser a Joyce. Então a gente se fala por WhatsApp. Tá bom, professor, obrigada. Nada, que isso. Qualquer coisa, vocês me chamem aqui, tá bom, gente? Tá bom. Um abraço para todos. Bom sábado para vocês. Tá, igualmente. Tchau, obrigada. Nada, tchau, tchau.